O Wall Street Journal está noticiando que uma unidade expedicionária de fuzileiros navais, geralmente composta por cerca de 2.500 fuzileiros, será enviada ao Oriente Médio. Acho que você é o especialista aqui, então quero muito te perguntar sobre isso. Scott, agora que a guerra já dura 2 semanas, como está a situação para os Estados Unidos e para todas as partes agressoras neste momento, diante dessa escalada? E talvez você possa falar sobre o que essa escalada realmente significa. Bem, quero dizer, antes de tudo, uma unidade expedicionária de fuzileiros navais é basicamente um batalhão reforçado. Então você tem um batalhão de fuzileiros com diferentes destacamentos adicionados para lhes dar maior capacidade. Em termos de inteligência, de logística, eles são relativamente autossuficientes por um período limitado de tempo. Tem um componente aéreo, então há helicópteros e aeronaves de ataque de asa fixa. Antes havia tanques, mas não temos mais tanques. Mas são 2.500 fuzileiros capazes de conduzir operações expedicionárias em terra. E, em teoria, as unidades expedicionárias de fuzileiros navais tradicionalmente têm sido destacadas ao redor do mundo como grupos de batalha de porta-aviões, apenas flutuando próximo à costa, prontas para responder a qualquer emergência que possa ocorrer a qualquer momento. Então veja bem, eu não sei qual meu foi destacado, dado o aviso prévio, e não sei de onde eles estão vindo. Já foram destacados? Estão treinando na costa da Austrália? Ou estão atualmente nos Estados Unidos, em Okinawa, ou em qualquer outro lugar de onde o meu seria formado e precisaria embarcar e viajar? Mas a especialidade deles é o assalto a partir do mar, e eles tendem a operar a partir de navios de assalto anfíbio, onde se colocam várias centenas de fuzileiros navais em um único navio. E então eles vão do navio para a costa, usando heligax, ou embarcações de desembarque, ou vão do navio à costa usando pterus. Quando o general Berger, ex-comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, assumiu o comando há alguns anos, ele fez uma revisão da Estratégia de Segurança Nacional e da Estratégia de Defesa Nacional e deveria redigir as diretrizes do comandante. O que ele disse foi que não podia, de boa fé, afirmar que o Corpo de Fuzileiros Navais era capaz de executar as tarefas que lhe haviam sido atribuídas pela Autoridade Nacional de Comando. Uma das razões era que ainda estamos presos a um conceito legado de assalto anfíbio que remonta ao general Lejeune, o homem que inventou a guerra anfíbia, e a Segunda Guerra Mundial, quando aperfeiçoamos essa arte. Ele disse que as munições modernas e as armas de negação diária tornam isso impraticável, porque se nos aproximarmos de uma costa hostil com navios de assalto anfíbio e eles atingirem um de nossos navios com um míssil, teremos perdido 900 fuzileiros navais. E pronto, esse é o fim do jogo. Não mudamos esse legado. Ele tentou fazer isso no Pacífico. Tentou criar uma nova estrutura regimental que utilizasse navios menores, transportando até 75 fuzileiros, para dificultar que todo o assalto fosse interrompido com o afundamento de um único navio. Estávamos analisando armas de ataque de longo alcance e assim por diante. Vai ser interessante ver. Aliás, esse sistema foi declarado um fracasso. Não sei se eles dissolveram essas unidades, mas basicamente essa nova estrutura deveria estar enfrentando os chineses no Mar do Sul da China. E acho que o Corpo de Fuzileiros Navais concluiu que isso não foi um sucesso. Não sei se ainda temos unidades configuradas dessa forma, porque, na verdade, essas unidades seriam muito mais realisticamente empregáveis em uma situação de movimentação em estreito ou porto do que trazendo um grupo anfíbio padrão. Mas eu acho que isso é fantasia e devaneio, porque o novo conceito tem limitações específicas. Sabe, isso não pode se sustentar para sempre. Tem poder de combate limitado. E sabe, digamos que você o enfrente, como vai reforçá-lo? Ok, então você os coloca lá e eles entram em combate.
Digamos que você queira tomar a ilha Karg. Então conseguimos estabelecer a cabeça de praia. É apenas um batalhão, não mais que um batalhão. Há um limite para o que um batalhão pode fazer. Sabe, se você avança com 3 companhias, agora você garantiu a cabeça de praia, mas onde estão suas forças de assalto de apoio? Você precisa tirá-las das tropas que já tem, então precisa afinar essa linha e avançar no ataque. E se o inimigo oferecer resistência concentrada? E se eles contra-atacarem? Estão chegando reforços? Temos uma segunda me ouvindo? Então agora estamos falando de uma brigada, não de um batalhão. Isso é uma loucura. O tamanho da ilha de Karg. Sabe, na Segunda Guerra Mundial, precisávamos de divisões inteiras para conquistar ilhas como essa. Então veja, isso não vai ser como Granada, onde uma unidade expedicionária de fuzileiros navais, ou na época acho que era chamada de MAU, Unidade Anfíbia de Fuzileiros Navais, conseguiu correr por aí, resgatar estudantes e matar cubanos e granadinos. Isso aqui vai ser enfrentado por forças iranianas que vivem na ilha. Eles se entrincheiraram nela. Eles já identificaram o apoio de fogo e vão tornar impossível a sustentação dessa força. Assim que pousarmos, seremos bombardeados o tempo todo. Onda após onda de drones vai chegar. Quanto armamento antiaéreo o Corpo de Fuzileiros Navais tem para isso? Muito pouco. Temos alguns MANPADs portáteis, mas uma quantidade limitada de munição. E quando gastarmos tudo, os drones continuarão vindo. Isso não vai acontecer. Não haverá um líder dos fuzileiros que diga: essa é uma missão que estamos dispostos a cumprir. Sabemos que os militares já disseram a Trump para desistir, levar os navios pelos estreitos, e a Marinha respondeu: não, não vamos fazer isso. E nós não vamos colocar tropas em solo. Isso é uma demonstração de força porque não temos capacidade de colocar tropas em solo. Então, quando o presidente diz: bem, talvez eu tenha que fazer isso, isso é apenas uma demonstração de força, mas não é suficiente. Os fuzileiros navais são bons, mas não tão bons assim. Eles não conseguem fazer o que o presidente quer com as forças disponíveis, e isso é muito arriscado. Se entrarmos com um navio de assalto anfíbio e ele for atingido por um míssil, poderíamos perder 900 fuzileiros, além dos marinheiros embarcados que fazem parte da tripulação. Poderíamos ter 1.200 homens na água. Nenhum presidente quer isso. E para quê? Tomar uma ilha que, de qualquer forma, não vai abrir o Estreito de Hormuz. Eu acho que isso é basicamente uma questão de propaganda. Meu palpite é que essa guerra vai acabar antes que esses fuzileiros estejam posicionados. Não sei de onde eles estão vindo. Se estiverem perto, podem chegar a tempo. Mas meu palpite é que Trump está desesperadamente procurando uma saída. Enquanto isso, ele vai continuar fazendo pose, porque toda coisa do Trump é paz através da força, e você precisa parecer forte. Então ele vai continuar jogando bombas em prédios vazios e deixar o Pete Hegseth dizer coisas psicopáticas e afins. Mas ele sabe que essa guerra está perdida. Quer dizer, há um consenso geral em Washington, D.C., de que não haverá mudança de regime e de que os mísseis continuarão sendo lançados. Não podemos detê-los. E se o Irã quisesse, poderia fechar o Estreito de Hormuz e estrangular a economia global. No momento, sabe, se você ligar e coordenar, pode passar. Caso contrário, é afundado. Não há nada que possamos fazer para impedir isso. O Irã está no controle agora. São eles que têm toda a iniciativa. Estamos reagindo a eles. Todo o conceito de botas no chão é uma reação à realidade da situação, de que não estamos vencendo. Portanto, teríamos que trazer recursos adicionais para alcançar resultados que não podem ser alcançados neste momento. Essa é a definição de perder. De acordo com o Wall Street Journal, é o USS Tripoli, baseado no Japão, que trará essa unidade expedicionária de fuzileiros navais. Então, imagino que eles estejam se deslocando do Japão. Não sei quanto tempo isso vai levar. Será uma unidade baseada em Okinawa.
O navio, o Trípoli, pode ter como porto de origem o Japão, mas eles provavelmente vão usar o batalhão de fuzileiros, que está em Okinawa. Esse batalhão é tradicionalmente treinado em aplicações convencionais, mas por fazer parte do Pacífico, pode ter alguma experiência com táticas especializadas. Para ser sincero, do meu jeito, eu levaria meus fuzileiros para desembarcarem em uma cidade portuária longe do Golfo Pérsico. Depois os reuniria com seus recursos nos Emirados Árabes Unidos e realizaria um assalto anfíbio de costa a costa. Eu não levaria o Trípoli para perto da costa iraniana. Faria meus fuzileiros realizarem um assalto a partir da praia, com helicópteros e barcos pequenos. Se você entrar com barcos pequenos, pode-se dar ao luxo de perder 1 ou 2 fuzileiros na água. Com sorte, conseguimos resgatá-los. Você entra com helicópteros e devemos ser capazes de projetar algum poder em terra, talvez até conquistar uma cabeça de praia. Se fizermos isso como uma incursão, é possível. Somos muito bons em incursões. Então, entraríamos lá com o elemento surpresa e extrema violência. Os fuzileiros são muito bons em violência e agressividade. Você simplesmente avança, explode algumas coisas, destrói alguns prédios, captura alguns prisioneiros e depois se retira. A incursão é a única operação militar em que você realmente planeja recuar. E normalmente nem consideramos recuar, porque recuar significa derrota. Mas em uma incursão você entra, cumpre sua missão e depois se retira. Então poderíamos estar falando de uma incursão dos fuzileiros navais na ilha de Karg, e se eles tiverem essa MEU configurada para operações com embarcações pequenas, isso se torna mais realista. Mas, novamente, é preciso se perguntar, politicamente, se isso vale a pena, porque há uma chance de as coisas darem muito errado. Os iranianos vêm se preparando para isso. Não é como se fôssemos pegá-los de surpresa. Podemos estar caminhando para uma armadilha e, de repente, você tem uma companhia de fuzileiros navais isolada na ilha de Karg. As pessoas precisam começar a prestar atenção na ilha de Qeshm. Esse é outro lugar da história do Corpo de Fuzileiros Navais. Foi lá que entramos para resgatar a tripulação do Maya Gas, quando eles foram capturados pelo Khmer Vermelho em abril de 1975. Acabamos realizando um ataque de helicópteros na ilha de Koh Tang. Quase todos os helicópteros foram abatidos. Havia fuzileiros na água, fuzileiros em terra, divididos em 2 partes que pareciam prestes a ser dominadas. Tivemos que realizar missões constantes de apoio aéreo até finalmente conseguirmos retirá-los de lá. E foi apenas por um milagre que encontramos helicópteros suficientes que não haviam sido abatidos para ir até a ilha e tirá-los de lá. Bem, deixamos 3 fuzileiros para trás. Uma equipe de 3 homens de metralhadora M60 não conseguiu embarcar no último helicóptero e foi deixada para trás. Os fuzileiros navais nunca deixam ninguém para trás, mas deixamos esses 3 e eles foram capturados e executados pelo Khmer Rouge. Foi um momento enorme e embaraçoso para o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Poderíamos acabar. A ilha de Karg poderia se tornar a próxima ilha de Koh Tang. Então as pessoas precisam estudar a história e entender o que pode e o que não pode ser feito. Lembro-me de quando fui incluído na célula de planejamento ad hoc montada pelo General Gray. Um dos planos que eu defendi e que teve muito apoio era um ataque dos fuzileiros à instalação logística de Azubair. Vamos levar uma companhia reforçada de veículos leves blindados, colocá-los em terra, avançar pela rodovia e destruir completamente o local. Explodir tudo, matar todo mundo e depois evacuar, ir embora. E todo mundo achou que era o plano mais empolgante de todos, exceto um coronel que havia pilotado helicópteros durante a Operação Garra de Águia, o coronel Seifert. Ele olhou para o plano, foi muito gentil comigo, e eu dou todo o crédito a ele por isso. Mas disse, sabe, há tantas coisas que podem dar errado aqui. Se os fuzileiros entrarem em um tiroteio, começarem a sofrer baixas e não puderem ser extraídos ou reforçados, perderemos essa companhia de fuzileiros por quê?
para um exercício de propaganda. Sua incursão não vai mudar a guerra. Sua incursão foi planejada para fazer as pessoas dizerem: olha o que nós podemos fazer. E não precisamos de ninguém dizendo: olha o que nós podemos fazer. Se isso não muda a guerra, se não vence a guerra, não deveríamos estar fazendo. Se não influencia a guerra, não deveria ser um exercício para nos sentirmos bem. Espero que hoje tenhamos coronéis, Seifert, que diriam a mesma coisa sobre uma operação na ilha de Karg. Isso não é um exercício que vence guerra. Você não vai tomar a ilha de Karg com uma mula e mantê-la, e conseguir garantir o transporte marítimo, porque os iranianos ainda controlarão sua costa, e eles simplesmente transformarão a vida dos fuzileiros navais na ilha de Karg em um inferno. E eles continuarão afundando navios que tentarem transitar pelo Estreito de Hormuz. Então, isso é um exercício político. Um exercício para fazer as pessoas se sentirem bem. Um exercício de propaganda. Não tem impacto algum na operação como um todo. E há uma grande chance de dar errado e perdermos muitos fuzileiros navais. Espero que haja liderança real o suficiente entre os fuzileiros que diga: sabe, eu não preciso ganhar uma estrela de prata. Não preciso receber um coração púrpura. Não preciso de uma medalha de combate. O que eu preciso é manter meus fuzileiros vivos, para que se algum dia realmente precisarmos usá-los em um esforço de guerra decisivo, eles estejam disponíveis. Mas quem quer escrever cartas para casa só para poder dizer: eu invadi a ilha de Karg. Ninguém. O brilhante estrategista militar Pete Hegseth disse recentemente que o Estreito de Hormuz está, na verdade, aberto, desde que o Irã não atire em nenhum navio. Eles estão livres para passar. Donald Trump disse, no dia anterior, que os navios só precisam ser corajosos e atravessar o estreito. Falando nisso, você mencionou antes que o Irã, talvez agora possamos olhar para o lado iraniano, o Irã tem a iniciativa. Fale sobre como isso se apresenta agora, 2 semanas depois. E o que você acha desses comentários? Esses comentários geniais de Pete Hegseth sobre o fechamento do Estreito de Hormuz, que estão causando abalos nos preços e nos mercados de petróleo? Quero dizer, há coisas que simplesmente falam por si mesmas. Este é o secretário da guerra que está tentando impressionar as pessoas. Quero dizer, eu ouço falar. Ele literalmente sabe. Houve um tempo em que costumávamos ser líderes. O corpo de fuzileiros navais forma líderes. Era isso que fazíamos. Foi isso que eu vivi. Quando passei pela escola básica e pela escola de candidatos a oficial, e quando entrei na Força de Fuzileiros Navais da Frota, nós não éramos gerentes, éramos líderes. Nós liderávamos. E liderança é algo completamente diferente. Você não impressiona as pessoas com suas palavras. Você as impressiona com suas ações. Você lidera pelo exemplo. Você se torna um especialista tático, não porque sabe explicar, mas porque sabe fazer. Os fuzileiros reconhecem um líder porque um líder se coloca à frente deles. E os fuzileiros dizem: eu te sigo até o inferno. Já quando aparece um gerente, os fuzileiros reagem: cai fora, não quero lidar com você. Os fuzileiros formam líderes. Não estou dizendo que isso seja o melhor modelo para toda a sociedade. Só estou dizendo que para aplicação em combate, não há substituto para a verdadeira liderança, especialmente no nível de pequenas unidades. Fui treinado nessa escola e acho que fiz um bom trabalho. Mas uma coisa que você nunca fazia como líder era enganar as tropas. Você não precisava convencê-las de nada. Só precisava dizer: essa é a sua missão, vamos cumprir. O que aconteceu depois da Guerra do Golfo, porém, foi que passamos a ter um exército em tempos de paz. Voltamos a ser uma força militar de tempos de paz. E precisávamos de um dividendo da paz. A Guerra Fria havia acabado. Estávamos buscando a consolidação das forças. E em vez de liderar, nos disseram para administrar. Lembro-me de quando isso aconteceu, porque o Corpo de Fuzileiros Navais adotou algo chamado TQM, Gestão da Qualidade Total. Todos os jovens capitães que venceram a Guerra do Golfo foram colocados em um auditório e informados: agora vocês são gerentes.
E nós dissemos, não, não somos, somos líderes. Quer dizer, nós nos revoltamos. Literalmente nos revoltamos. Dissemos não, nos recusamos a participar desse jogo. E muita gente acabou deixando o Corpo de Fuzileiros Navais por causa disso, porque o que fazemos é liderança. Nós não administramos. Administrar é o que a Força Aérea faz. O Exército quer administrar as coisas, mas nós não vamos fazer isso. Quando o Corpo de Fuzileiros Navais faz a transição e você se torna um gerente, você vira um vendedor. Veja, liderança não é sobre vender nada. Ou eu inspiro você, ou não inspiro. Ou eu sei o que estou fazendo, ou não sei. Quando eu fico diante de uma equipe de inspetores e digo, hoje nós vamos aos portões do inferno, ao Palácio Presidencial. Vamos sair dos veículos, metralhadoras serão apontadas para nossos rostos, RPGs mirados em nossos carros, e eles vão ameaçar arrancar seus braços. O que eu preciso que você faça é apenas relaxar porque eu estou no comando. Olhe para mim. Se eu entrar em pânico, você entra em pânico. Mas se eu fico calmo, você fica calmo. Eu tenho um plano. Este é o meu plano. Vou implementar o plano. E os inspetores disseram, ok. Entramos nas piores situações imagináveis. As coisas desandaram completamente. E eu saía do veículo e permanecia calmo. Isso é liderar pelo exemplo. Minha calma fez com que eles também ficassem calmos. Mantivemos o foco na nossa missão e a cumprimos. Isso é liderança. Mas, se eu tivesse que subir lá enquanto fazia isso e tentar convencê-los, o que estamos fazendo aqui é aplicar táticas psicológicas e manipulativas para fazer o inimigo reagir em excesso e estimular o hipotálamo do... Você ficaria sentado pensando, o quê? Esse é o Pete Hegseth agora. Ele está apenas jogando palavras ao vento. É um cara que não sabe liderar. É um cara que administra e tenta impressionar as pessoas com sua linguagem. É um vendedor lá em cima, vendendo alguma coisa, e o que ele está vendendo é 100% lixo, puro lixo. E isso fica evidente, porque um líder também é honesto. Olhe para a carta que Dwight Eisenhower escreveu, aquela que ele preparou para entregar caso o dia D desse errado. Olhe para essa carta. Ele não ficou ali tentando desviar a culpa e dizendo, sabe isso, aquilo e o outro. Ele disse, a responsabilidade é minha. Eu tomei a decisão e o fracasso é todo meu. E sabe, nós vamos aprender, vamos nos recompor e vamos seguir em frente e fazer a próxima coisa. Mas sabe, isso foi um fracasso meu. Pete Hegseth não tem coragem de subir lá e dizer, nós erramos. Sabe, nós fizemos certas suposições e eu agi com base nessas suposições e estávamos errados. Então agora o que vamos fazer é apertar o botão de pausa e reavaliar. Vamos nos reunir com o presidente para discutir as opções e eu voltarei a falar com você assim que as tivermos. Mas não, a guerra não está indo do jeito que queríamos. Não estamos alcançando os resultados que achávamos que precisávamos alcançar neste momento. E vamos ter que fazer ajustes. Isso é honestidade. E eu acho que as pessoas apreciariam mais a honestidade, em vez de ouvir algo como, bem, não esperávamos que os iranianos conseguissem continuar disparando seus mísseis, mas estamos no controle. 95% de degradação, bombas no alvo, estamos matando, somos a força mais letal. Isso é besteira. As pessoas percebem isso na hora. Então você tem esse tipo de homem cuja mente agora está voltada apenas para vender conversa fiada e o que sai disso é aquela declaração. O Estreito de Hormuz não está fechado, está aberto. Está aberto porque nós dizemos que está aberto. Está aberto. Só está fechado se os iranianos atirarem em você. Bem, sem brincadeira, Sherlock. Quer dizer, essa é justamente a definição de fechar o Estreito de Hormuz, quando os iranianos decidem fechá-lo atirando em você. Então não está aberto. Você não teve sucesso. Mas ele não consegue dizer a verdade. Ele está tão impressionado. Essa ideia de que estamos vencendo porque dizemos que estamos vencendo, mas não alcançamos nenhum dos indicadores de vitória. Afundamos a marinha iraniana. Então por que não conseguimos abrir o Estreito de Hormuz? Porque toda essa história de afundar a marinha iraniana
segundo Donald Trump, ele repete isso várias vezes, afundamos todos os navios deles. Eu não sei por que não conseguimos passar pelo Estreito de Hormuz, porque nunca foi sobre os navios, Donnie, meu caro. Nunca foi sobre os navios. Quando você olha para a Brigada Arif, há 4 batalhões deles. O trabalho deles é impedir que você atravesse o Estreito de Hormuz. O que você fez com eles? Não quero ouvir falar de você afundando um barco que não tinha nada a ver com nada. Quero saber o que você fez com a Brigada Arif. Onde está o 1º batalhão? Onde estão seus modernos mísseis de cruzeiro? Onde está o 2º batalhão? Onde está o 3º batalhão? Nós sabemos onde está o 4º batalhão. Eles estão na ilha Karg e vão matar você se tentar desembarcar fuzileiros na praia. Eles vivem na ilha Karg há muito tempo e cavaram muitos buracos e fortificações. Você achou que foi difícil entrar em Iwo Jima, no Monte Suribati. Achou que foi duro entrar em Tarawa. Tente ir para a ilha Karg e fazer seus fuzileiros atacarem através de um terreno controlado pelo inimigo. Eles vão atirar em você pela frente, por trás, pelos flancos, debaixo da terra, surgindo de todos os lados, o Hezbollah por toda parte. O que o Hezbollah está fazendo com Israel no sul do Líbano, os iranianos farão com os fuzileiros navais na ilha de Karg. Os fuzileiros lutarão bravamente, e talvez até consigamos uma vitória tática, porque somos muito bons nisso. Mas vamos perder muitos fuzileiros. Por quê? Para que Pete Hegseth possa dizer: projetamos poder em terra. Botas americanas estão no chão. Estou dizendo que esse chão agora é livre. Essas botas estão pisando em solo iraniano livre. Quero dizer, esse é o tipo de besteira que ele diria. Por quê? Então não estamos no comando de nada. Os iranianos estão dirigindo esta guerra em cada passo. Foram os iranianos que nos fizeram retirar 5 baterias THAAD da Coreia do Sul. Foram os iranianos que fizeram isso. Eles nos fizeram retirar as baterias Patriot do Pacífico. Foram os iranianos que fizeram isso. Os iranianos nos levaram a considerar colocar tropas em solo. Nada disso estava em discussão quando começamos esta guerra. Só estamos fazendo isso porque os iranianos estão no comando. Os iranianos estão ditando o ritmo das operações e nós estamos apenas reagindo. Agora, chego ao ciclo OODA de John Boyd. Você sabe, o ciclo OODA foi criado para o piloto de caça. 2 aeronaves se aproximam e John Boyd usava o ciclo OODA: observar, orientar, decidir e agir. Então ele observa, ele vê você, olha para o tipo de aeronave, sabe que te reduzir um pouco por velocidade. Então ele vai começar a subir agora. Ele tem velocidade superior. Você vai tentar acompanhá-lo, mas não consegue igualar. Você é mais lento. Agora ele vai se inclinar, você vai fazer uma curva e ele vai aparecer atrás de você. Ele vai abatê-lo porque você esteve reagindo a ele o tempo todo. Ele antecipou suas reações e assumiu o controle da situação. Os iranianos estão executando um ciclo OODA perfeito contra os Estados Unidos. Eles observaram o que estamos fazendo, se orientaram em relação a nós, estão tomando decisões e agindo, e estão conduzindo esse ciclo de tomada de decisão mais rápido do que nós. Eles estão dentro do nosso ciclo de tomada de decisão, o que é a chave para a vitória. Então estamos reagindo a eles. Estamos fazendo coisas, mas eles estão no controle. Eles estão controlando o ritmo das operações, estão controlando os alvos, estão controlando tudo o que fazemos. E estamos perdendo. Não há nenhum aspecto desta guerra em que estejamos vencendo. Nenhum, a menos que você queira dizer que vencemos ao explodir prédios vazios. E é isso que estamos fazendo. Estamos explodindo escolas vazias com crianças. Somos muito bons em explodir escolas com crianças, mas não estamos atingindo instalações militares relevantes. Os iranianos vêm se preparando para isso. Eles estão subterrâneos, estão dispersos, e isso também é enganoso. Temos usado muitas armas de longo alcance, não estamos penetrando no espaço aéreo iraniano. Quando decidirmos penetrar no espaço aéreo iraniano,
vamos nos deparar com a defesa aérea do Irã, e isso é um nível completamente diferente de combate. Vejo os boca aberta do mundo MAGA, sabe, ficarem muito empolgados com o A-10. O A-10 é uma boa aeronave, mas veja, nas últimas gerações, o A-10 lutou no Afeganistão e no Iraque contra insurgentes. A última vez que o A-10 enfrentou um exército moderno foi na Guerra do Golfo. E eu convidaria as pessoas a darem uma olhada nos danos de combate sofridos pelo A-10 e a lembrarem que os A-10 estavam sendo abatidos no último dia da guerra. Estávamos perdendo pilotos no último dia da guerra porque os campos de batalha modernos não são favoráveis a aeronaves lentas e de voo baixo como o A-10. No Oeste, quando o A-10 era usado para caçar mísseis Scud, não permitíamos que ele descesse abaixo. Esqueci qual era o limite. Eu ia dizer 10 mil, talvez fossem 30 mil pés. Mas precisávamos manter o A-10 bem alto para evitar que fosse abatido pela defesa aérea. Então, mesmo que seja aquele avião que faz BERT e pareça impressionante e tudo mais, o A-10 ficava lá em cima, porque não podia descer, senão seria abatido. Então, mais uma vez, as pessoas que falam sobre o A-10 não têm nenhuma experiência com o A-10. Elas não sabem nada sobre guerra moderna. Mas o fato de estarmos sequer falando em colocar o A-10 nessa situação é uma reação às ações iranianas. Não estamos ali dizendo, vamos inserir o A-10 para agitar as coisas. Os iranianos não estão esperando por isso. Os fuzileiros estão dizendo, não, vocês não nos suprimiram, então sabemos que vão entrar com forças conjuntas de operações especiais, A-10, helicópteros, e estamos prontos. Eles colocaram seus homens lá fora dizendo, por favor, venham, venham, queremos festejar com vocês. Eles estão no comando, eles estão dentro do nosso ciclo OUDA, eles estão vencendo esta guerra. Até mesmo a máquina de propaganda está tendo muita dificuldade para interpretar os acontecimentos. Houve um incêndio, por exemplo, no USS Ford. Acho que o USS Lincoln foi abordado por uma embarcação iraniana e eles até admitiram, o CENTCOM admitiu, ter tentado atirar na embarcação e depois ter que lançar mísseis contra ela porque não conseguiram fazer o canhão funcionar a bordo. Mas então há a questão. Quero saber se você tem algum comentário sobre o avião-tanque de reabastecimento. Acredito que eram 2. Um caiu e 6 americanos morreram nisso. E outro, acho, conseguiu pousar sobre o Iraque. Fale sobre qual foi a explicação para isso. Não foi fogo amigo e não foi fogo inimigo. E a resistência iraquiana assumiu a responsabilidade pelo avião-tanque de reabastecimento, o KC-135. Fale sobre o que você percebeu em relação à forma como o CENTCOM dos Estados Unidos, em particular, está falando sobre esta guerra agora, considerando que parece que todo o incidente é explicado como algum tipo de erro, em vez de, como você disse antes. Talvez fosse melhor ser honesto e dizer, talvez estejamos realmente sofrendo alguns golpes aqui. Bem, novamente, eu sei que você não quer dar crédito indevido ao inimigo, ou não quer exagerar a importância dele, mas vou dizer o seguinte. O reabastecimento aéreo é uma operação complexa. Estamos enviando muitos aviões para o teatro iraniano, e os céus sobre o oeste do Iraque estão cheios de aviões-tanque. Tivemos esse problema na tempestade no deserto, quando enviávamos pacotes de ataque para o Iraque, e eles iam cumprir suas missões. Talvez recebessem disparos de mísseis SAM, precisassem acionar o pós-combustor e acabassem consumindo mais combustível. Então ficavam com combustível no limite, o que significa que não conseguiam voltar para casa, e agora os aviões-tanque precisavam se ajustar a isso. Os aviões-tanque estão em rotação aqui fora, esperando que os aviões subam para reabastecer. Mas em vez disso, agora o avião-tanque precisa fazer um ajuste, entrar e assumir uma nova posição para receber o combustível. E às vezes o AWACS não dá conta do trabalho. O AWACS é o controlador, alguém que gerencia o espaço de batalha, o espaço aéreo. E o AWACS pode ter perdido a atenção, pode ter ficado complacente, ou os aviões simplesmente agiram sem passar pelo AWACS por causa de uma emergência.
Não sabemos o que estava acontecendo. Mas o que posso dizer é que tivemos muitos quase acidentes entre aviões-tanque durante a tempestade no deserto. É um problema real quando o espaço aéreo fica tão apertado assim. Evitar que as aeronaves colidam umas com as outras é um grande desafio. Não tenho motivo para acreditar que isso tenha sido qualquer coisa além de 2 aviões-tanque em um espaço aéreo muito complicado, com um monte de aviões passando por ali. Eles invadiram o espaço aéreo um do outro e colidiram. É isso que eu acredito que aconteceu. Se houvesse uma ameaça vinda do solo, antes de mais nada, nós não colocaríamos um avião-tanque sobre uma área com mísseis terra-ar. Isso simplesmente não vai acontecer. Já limpamos aquela área. Se você se lembra, houve um incidente há algum tempo em que forças americanas pousaram na província de Anbar e estavam montando uma base de operações. Uma unidade iraquiana respondeu, investigou, houve um tiroteio e matamos vários iraquianos, porque não vamos permitir que a insurgência se instale sob nossa plataforma de reabastecimento. Então temos tropas em solo no Iraque que estão patrulhando ativamente e elas não vão deixar ninguém derrubar esses aviões-tanque. Você não pode. Os aviões-tanque, bem, você sabe, nós perdemos a guerra se não conseguirmos reabastecer as aeronaves. Se nossos aviões-tanque estiverem ocupados respondendo a ataques de mísseis superfície e ar, estamos acabados. Então temos tropas em solo no oeste do Iraque. Acho que não deveríamos saber disso, mas houve uma reportagem na mídia, então vou comentar. A função delas é patrulhar ativamente e impedir que alguém dispare mísseis superfície e ar contra os aviões de reabastecimento. Portanto, estou confiante de que não houve um ataque de míssil contra nossas aeronaves. O que me dá confiança é que temos um espaço aéreo muito complicado, que inclui aeronaves israelenses, e isso também é um problema. Quero dizer, quem está reabastecendo quem? Temos áreas de reabastecimento separadas para os israelenses ou eles estão entrando na fila? E novamente, tendo passado por isso durante a Guerra do Golfo, sabe, você tem um avião-tanque lá em cima e recebe um cronograma. Então o AWACS diz, certo, um voo de 3 F-35 se aproximando, indicativo Juliet 1, 2, 3. Eles vão reabastecer nesta ordem. Aí eles se organizam. Juliet 1 chega, abastece, se afasta, o 3 entra. De repente você ouve, aqui é Charlie, 6-4, um F-22, bingo fuel, pouco combustível, reabastecimento de emergência. E eles dizem, certo, Charlie, você precisa se direcionar para lá. Não consigo chegar. Tragam um avião-tanque até mim. E agora o avião-tanque está se desviando. O F-35 está lá embaixo e precisa se afastar enquanto o avião-tanque se aproxima. Mas eles não coordenaram com outro avião-tanque que está fazendo uma grande manobra com mais alguns aviões atrás dele. Então agora as aeronaves estão se movendo em direção umas às outras. O AWACS deveria evitar conflitos, mas 2 aviões acabaram no mesmo espaço aéreo. Isso é sempre algo ruim. As pessoas precisam analisar como realizamos as operações de reabastecimento, especialmente em um ambiente como este, onde estamos conduzindo centenas de missões de combate no Irã diariamente. Os céus sobre o oeste do Iraque estão lotados de aeronaves. Se você comete um erro, paga o preço. E tragicamente, 6 americanos perderam a vida porque um KC-135 colidiu com outro KC-135. Essa é a minha opinião. Bem, e perderam suas vidas por uma guerra que não está indo muito bem. Não é culpa deles. Eles estão fazendo o trabalho deles. Deram a eles a missão de reabastecer aeronaves. Essa é a missão deles. Eu não culpo essas pessoas de forma alguma. Eu culpo o presidente Hegseth, Rubio e todos os caras com estrelas nos ombros. Especialmente os caras com estrelas nos ombros. Eles deveriam ter impedido essa guerra. Quando se fala da Tulsi Gabbard, todo mundo pergunta, onde está a Tulsi? Onde está a Tulsi? Bem, a Tulsi estava, na verdade, fazendo o trabalho dela, senhoras e senhores. A Tulsi realmente elaborou uma avaliação da comunidade de inteligência nacional entregue ao presidente
antes da decisão de ir à guerra, na qual ela basicamente disse: nós vamos perder essa guerra. Não vamos conseguir a mudança de regime e não teremos a vitória militar que vocês estão buscando. Não façam isso. Esse é o trabalho dela. O presidente escolheu não ouvi-la. Mas para todas as pessoas que dizem: onde está a Tulsi? Ela é uma traidora. Ela não está fazendo o trabalho dela. Ela fez o maldito trabalho dela. Ela fez o maldito trabalho dela. Onde estão os generais que deveriam dizer ao presidente: senhor, a inteligência não sustenta isso. Não podemos fazer isso. Quero essa ordem por escrito e quero que uma cópia seja enviada ao Congresso dos Estados Unidos, porque depois que o senhor me der essa ordem por escrito, vou renunciar. E então irei ao Congresso dizer que essa é uma ordem ilegal. Sabe, sua carreira acaba. Minha carreira não importa. Eu sirvo ao povo americano. Então, no momento em que você me pedir para violar a lei, para executar ou cometer um crime de guerra, eu não vou fazer isso. E eu não vou, sabe, vender minha alma para continuar. Simplesmente não temos mais militares desse calibre. Havia o diretor do Estado-Maior Conjunto. Ele foi demitido porque disse ao presidente: não podemos fazer isso. Temos um secretário de guerra que é claramente um criminoso de guerra psicopata. Estou terminando um artigo agora que expõe isso de forma clara e direta. Ele deveria ser removido do cargo. E então o procurador-geral deveria processá-lo por violações da Lei de Crimes de Guerra de 1996. A lei que diz que você não pode agir em violação às convenções de Genebra. E ele agiu. E vários dos oficiais generais que estão na cadeia de comando de ataques fizeram a mesma coisa. A escola de meninas serve como prova incontestável disso. Mas essas são as pessoas que deveriam dizer não a ideias estúpidas. E quando o diretor de inteligência nacional obtém o consenso da comunidade de inteligência dos Estados Unidos de que essa guerra não pode ser vencida, de que nenhum dos objetivos ou metas pode ser alcançado, de que vamos perder, é aí que os oficiais militares, que realmente valem o seu peso em ouro, se levantam e dizem: não, senhor presidente, não vamos fazer isso. É ilegal. Não há motivo para fazer isso. E mesmo assim, eles não fazem isso. Não temos pessoas dispostas a tomar essas decisões. E é por isso que é importante processar Pete Hegseth, porque as pessoas precisam entender que há consequências por não cumprir o dever, por não obedecer à Constituição e por não seguir a lei. Obey the Constitution and failing to obey the law.